Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Você agora vai ser abençoado com mais uma orientação com as instruções do evangelista Wellington Ramos. Vamos falar sobre hoje o assunto que é muito importante se conhecer, que tem levado interrogações para milhares de pessoas. Vamos falar sobre o assunto morte, o que significa morte, Vamos entender o que é a morte e qual a consequência desse fato na vida do ser humano. Porque morte, quando a gente fala de morte, a gente já lembra logo de dor, de sofrimento, de tristeza. Tudo isso a morte traz para a nossa vida, que é a consequência pior que tem da causa do pecado, é a morte. A consequência mais terrível para a humanidade é a morte, tá certo? Então vamos falar dessa morte. A morte, ela traz tristeza, traz dor, traz sofrimento. A morte do corpo, também a morte espiritual, É muito bom entender isso, que precisamos conhecer essa verdade que a Bíblia nos revela. Ninguém tem autoridade para falar sobre esse assunto, a não ser a palavra de Deus que nos revela, o próprio Deus nos revelando através da sua palavra. Só quem tem a prioridade, a propriedade, a autoridade, a verdade absoluta sobre esse assunto é a palavra de Deus. É o próprio Deus que nos traz esse conhecimento, a ciência sobre essa realidade, sobre esse fato tão terrível na vida da humanidade. Tá? Muitas filosofias existem por aí sobre essa questão, muitos conceitos doutrinários, pessoas ensinam seus conceitos sobre essa realidade da morte, Mas a verdade absoluta, só a palavra de Deus, quem pode nos trazer a verdade, a realidade dos assuntos que nós precisamos conhecer, da ciência desse assunto, tá certo? A morte, ela é a maior derrota da humanidade, é a morte. Para isso, Deus nos providencia a vitória sobre a morte. Olha que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, do versículo 55 ao 57, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está o pecado, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Que vitória? Aí no versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, quem pode ter é aquele que está em Jesus, porque é através de Jesus que Deus nos garante a vitória sobre a morte. Tá bom, gente? Quero levar essa orientação para vocês, que vocês entendam uma coisa. Quando nós falamos de morte, vem ao nosso entendimento logo o quê? Morte física do corpo. Mas tem duas mortes que são as piores que você precisa conhecer. Existem dois tipos de morte, que você precisa conhecer, que a Bíblia nos revela. A primeira morte, que essa toda a humanidade já está nela, toda a humanidade está morta, que vamos entender o que é isso. A palavra morte no grego significa thanatos, que significa separação, tá? No grego a palavra morte é thanatos, que significa separação. E lá no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas as vossas transgressões é quem faz a separação entre vós e o vosso Deus. Então, a morte significa a separação. E toda a humanidade está separada de Deus por causa do pecado. O pecado que levou o homem à morte espiritual. O que é morte espiritual? Separação. O que é vida? Comunhão. O homem perdeu a comunhão por causa do pecado, se afastou de Deus. Tanto é que Deus disse a Adão assim: no dia que comeres dessa fruta que eu te proíbo não comer, tu morrerás, Adão. Portanto, Adão não guardou a palavra de Deus, não seguiu a orientação de Deus, escolheu pela sua vontade própria o caminho contrário ao que Deus escolheu. Então surgiu a morte do homem. Deus disse a Adão
que no dia que ele comesse, ele morreria. Adão não acreditou, influenciado por Satanás, tentado a pecar, desobedecer, não acreditar na palavra de Deus, pecou, porque pecado é não ouvir a palavra de Deus e não seguir ela. Não dar crédito à palavra de Deus e transgredi-la. Aí constitui-se o pecado. E o pecado foi constituído aí. Com o pecado veio a morte. O homem não morreu logo fisicamente, porque Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando do Adão que ele morreria, ou seja, ele perderia a comunhão com Deus. Morte, separação. E ali o homem perdeu a comunhão com Deus, foi separado naquele momento que ele transgrediu a palavra de Deus. Então o homem morre ali espiritualmente. Essa morte, ela passa para todos os homens. Por quê? Por culpa de Adão? Não. Por culpa de cada um de nós. Adão foi o primeiro da humanidade, nós somos descendência do nosso pai Adão, mas nós seguimos o exemplo dele de rebeldia, de transgressão. Porque lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz a palavra de Deus que por um homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. O pecado é coletivo, o pecado é uma responsabilidade pessoal de cada um. Todos pecaram, todos seguiram o caminho da desobediência e da transgressão à palavra de Deus, desprezando a ordem do seu Criador. E todos foram acometidos pela morte, a consequência do pecado. A causa é o pecado, a consequência é a morte, separação. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Então observe, a morte espiritual, ela aconteceu com o pecado do homem. O homem perdeu a comunhão com Deus. Aí, depois daí, Deus agora sentencia o homem como causa do pecado, a punição do pecado, a maldição do pecado, a morte física. Agora o homem vai morrer fisicamente. Deus diz assim: porquanto tu és pó, ao pó tu tornará. Deus dá a sentença da morte física por causa do pecado. E como está escrito lá em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a viver uma só vez, depois da morte segue para o juízo. E agora o homem tem uma vida só neste mundo, que é única vida, a vida é singular. A vida do ser humano, ela não é plural, ela é singular, é uma só vida. Depois que se morre, o homem segue para o juízo por causa da condenação do pecado. Então agora surge a morte física. A primeira morte foi a espiritual. E agora vem a morte física. Não é? A morte do corpo, como consequência da maldição do pecado. Aí, o mais terrível é a segunda morte. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não terá poder a segunda morte. E aqui em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago que arde de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, nós agora temos a ciência da segunda morte. Mas que segunda morte é essa? A segunda morte espiritual. A primeira morte espiritual foi no Éden, com o pecado do homem. A morte física, ela foi a maldição do pecado. O homem morreu fisicamente. Agora vem a segunda morte espiritual. Deu para entender? A primeira morte espiritual, a segunda morte espiritual. E tem a morte física nesse intermédio. Mas a pior morte que o homem pode sofrer é o dano da segunda morte. Essa segunda morte, há esperança ainda para a pessoa não passar por ela. O que é a segunda morte? É o juízo de Deus, é a sentença eterna, é o afastamento eterno, como nós já vimos aqui, que morte significa separação. Então o homem está sentenciado, condenado à separação eterna de Deus como punição da sua transgressão. Mas Deus, por amar o homem, Ele proporcionou uma solução para o homem não sofrer essa pena, para o homem não sofrer essa condenação. Através de Jesus, Ele oferece a vida eterna, ou seja, a comunhão eterna, novamente, da criatura com seu Criador, do homem para com Deus. Porque lá
A gente vê a revelação em João 3,16, que o amor de Deus foi tão imenso que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra o dano da segunda morte, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, tenha a comunhão com Deus novamente para a eternidade e não sofra a separação eterna, que é o dano da segunda morte. Então olha a importância aí de você conhecer esse assunto. Existem duas mortes espiritual e existe a morte física. A primeira morte espiritual se deu no Éden com o pecado do homem, o pecado original, que todos agora passaram a esse pecado, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E com a consequência dessa morte, dessa consequência do pecado, o homem agora também sofre a morte do corpo, porque Deus não fez o homem para viver um tempo e morrer. Os planos de Deus são eternos, mas como consequência do pecado, Deus é justo, trouxe ao homem a punição como consequência do pecado. O homem agora perdeu a eternidade que ele tinha nesta vida aqui terrena e foi condenado a, quando sair deste mundo, com a morte do corpo, consequência do pecado, uma maldição, ele sofreu o dano da segunda morte, que é o juízo eterno para todos aqueles que não aceita o plano de salvação de Deus, que ele proporcionou pelo amor à sua criatura, para dar a ela novamente comunhão com ele, vida com ele, reconciliação com ele para a eternidade. E aí é importante você conhecer isso, tá certo? O próprio Jesus, ele mostra essa realidade, quando ele fala desse plano de salvação de Deus. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, aquele que guarda as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Observe o que Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. O que é que Jesus está dizendo aí? Se nós cremos em Jesus como o único meio que Deus colocou para nos salvar pelo amor dele, oferecendo a nós a comunhão com ele de volta, o próprio Deus proporcionou isso. Aquele que crê em Jesus terá a vida eterna, porque o homem perdeu, ele vai ter de novo essa vida eterna com Deus. Não entrará em condenação, ou seja, não sofrerá o afastamento eterno, que é a condenação eterna, que é a segunda morte. Aí Jesus diz: e passou da morte para a vida. O homem espiritualmente está morto, agora ele ressuscita para Deus, voltando à comunhão com Deus novamente, saindo da morte, afastado de Deus, e volta à comunhão com Deus para ter vida eterna e não sofrer o juízo. Não é muito importante esse conhecimento, irmãos? Não é importante essa instrução para você entender essa verdade? A Bíblia é maravilhosa. Nós precisamos só conhecer o que está escrito nela para nós, o que ela nos revela. Compreender com sabedoria, não segundo linha de pensamento de filósofo, de teólogo, como entendem, não como conceito de religião, não dentro dos preceitos dos homens, mas aprender pela própria palavra, o que a palavra nos ensina, com a interpretação do Espírito Santo, que levanta homens cáptos, capazes, com humildade para ensinar a palavra de Deus, sem interesse de ganho, nem de vaidade, mas pelo prazer das pessoas conhecer a verdade de Deus como ela é. Estou agora levando essa instrução para você, que é muito séria. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque o homem está afastado de Deus, morto pelo pecado original, mas ele tem a oportunidade de voltar à comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida, como Jesus disse. Através de Jesus Cristo, ele tem a vida eterna com Deus novamente. E através de Jesus Cristo, ele não entrará em condenação, não sofrerá o dano da segunda morte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque depois que morre nesse corpo, sem tomar a decisão correta de receber o amor de Deus para se salvar, não há mais esperança para quem morreu sem receber Jesus como seu Salvador, crendo que o dom gratuito de Deus para a salvação, para o perdão dos nossos pecados. Essa pessoa está perdida para a eternidade. Vai sofrer o dano da segunda morte. Por isso que Apocalipse, capítulo 20, no versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele
que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte. Por que a primeira ressurreição? Porque haverá duas ressurreições. A ressurreição dos salvos, que se dará no arrebatamento de Jesus Cristo, quando vir buscar o seu povo santo chamado igreja, os remidos em Jesus. Esses que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar os seus corpos glorificados para receber a vida eterna com Deus num corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão arrebatados com um corpo transformado para todos juntos estarem com o Senhor na eternidade para sempre. Essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, ela vai se dar no dia do juízo final, em que todos os ímpios que morreram e todos os ímpios que estiverem vivos nesse tempo estarão diante do tribunal de Deus para receber o juízo, a sentença do juízo eterno de Deus, que é o dano da segunda morte. É o que diz também lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. É o dano da segunda morte. A ressurreição dos ímpios vai se dar no último dia, que é o dia do juízo final, em que os que morreram vão voltar e os que estiverem vivos, todos vão estar diante de Deus para receber a sentença direto do juiz, a sentença que já está decretada: condenação eterna, dano da segunda morte. Por isso que a Bíblia diz que ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Mas quem crê em Jesus recebe a tão grande salvação, o livramento desse juízo terrível, que salvação quer dizer livramento, libertação. E Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação. Jesus estava ensinando isso. João capítulo 3, versículo 18, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, meu amigo, receba essa orientação. Você tem que saber a importância e o perigo que há na sua vida. Você já está morto espiritualmente, mas fisicamente você ainda pode tomar uma decisão para receber a solução desse problema, receber a vida de novo que Deus te oferece, que é a comunhão com Ele, diante desse afastamento que você está hoje pelo pecado original. Mas se você morrer e não aceitar a salvação que Deus oferece em Jesus Cristo, não crer nele para a sua salvação, você vai sofrer o dano da segunda morte e não terá mais oportunidade. Os que morrem sem Cristo, condenação eterna. Não pense você que fica no paraíso, que fica aqui para reencarnar, que vai visitar parente, que vai para um além, que vai morar no paraíso na terra. Não. Você precisa conhecer a verdade sobre esse assunto. Então, eu, evangelista Wellington Ramos, com a graça de Deus, quero lhe levar esse conhecimento da realidade, da morte. A primeira morte que se deu lá no Éden, que toda a humanidade está nela, sofreu ela, por causa do pecado, é a morte espiritual. Todos estão afastados de Deus. Branco, rico, preto, pobre, religioso ou ateu, crente ou descrente, todos são condenados pelo pecado original. Todos estão afastados de Deus. Mas Jesus Cristo é o único meio de reconciliação, de comunhão com Deus novamente. Então, que você entenda isso e busque enquanto é tempo essa reconciliação com Deus, porque depois que morre segue ao juízo, segue a sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. E Jesus disse, João capítulo 5, 24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, meu amigo, você está afastado de Deus. Jesus, ele te dá essa vida com Deus. Ele tira você da morte e do afastamento e traz você a vida com Deus, é a comunhão com Deus. Ele te oferece a vida eterna com Deus, não mais uma vida temporal aqui, mas na eternidade com Deus, para que você não sofra o dano da segunda morte, não entre em condenação, mas tenha a vida eterna. Amém? Então fica essa instrução, evangelista Wellington Ramos. Compartilhe esses vídeos de instruções, meus amados, que tem sido uma bênção. Entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, receba essas obras maravilhosas, esse conteúdo abençoado que edifica, que dá entendimento, crescimento espiritual e te dá sabedoria dentro dos preceitos de Deus.
Entra na nossa página no Face, nosso canal no YouTube e seja abençoado com vários vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, levando com a graça de Deus para você essa instrução, esse ensinamento da palavra de Deus. Nada além da palavra. Não é conceito de filósofo nem de teólogo, mas é o conceito da palavra dentro dos preceitos, dos parâmetros da palavra de Deus, como ela é. Então fica essa instrução maravilhosa, irmãos. É muito importante conhecer isso. O homem já está condenado pela consequência do pecado, pelo pecado original, afastado de Deus. O homem vai sofrer a morte do corpo, porque todos vão morrer corporalmente. E se o homem não buscar salvação enquanto é tempo, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Depois que sofrer a morte do corpo, ele sofre o dano da segunda morte. E é preciso você crer em Jesus enquanto é tempo, para não sofrer o dano da segunda morte. Amém, meu amado? Então fica com essa instrução. Deus abençoe, abra o seu entendimento, lhe dê sabedoria para entender essa verdade e que você possa estar acompanhando. Compartilhe esse vídeo, passa para outras pessoas, faz estudo, meu irmão, usa esses vídeos para te edificar, para você aprender mais e mais. São muitos vídeos, tanto o nosso canal no YouTube, como a nossa página no Face, te proporcionando a bênção de Deus, o ensinamento da palavra de uma forma simples, objetiva e clara para você entender. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.